pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Rodrigo e estamos em mais um vídeo do Decifrando da Sétima Arte, no qual eu falo sobre filmes, sobre filmes, séries e livros, faço indicações falo sobre o que eu gosto no filme em geral, dou minha própria crítica e faço basicamente curiosidades, etc. O filme que eu escolhi falar hoje é um que eu gosto particularmente bastante, dirigido por um dos melhores diretores da atualidade, que fez muito sucesso desde os anos 90 e que ele considera esse filme específico sua melhor obra. Não é a sua mais famosa, mas ele considera sua melhor. Para mim esse filme é um clássico que não é tão reconhecido quanto deveria. Estou falando de Corpo Fechado, dirigido por M. Night Shyamalan. Vou falar um pouquinho sobre a história da criação desse filme, vou falar brevemente sobre a história do filme, vou falar o que eu gosto e o que eu não gosto dele, e da minha classificação final. Bom, M. Night Shyamalan é um diretor indiano que mora na Filadélfia e veio para os Estados Unidos para tentar aparecer em Hollywood e criar uma carreira de diretor consistente. Nos anos 90 ele aplacou um grande sucesso com seu primeiro filme, que foi O Sexto Sentido. O filme foi um clássico e boa parte do motivo pelo qual O Sexto Sentido virou o clássico que virou foi por causa do final surpreendente. O plot twist dele é considerado o melhor da história do cinema. Isso foi muito bom para Shyamalan, mas ele queria ser mais do que um diretor de um filme só, e ele se tornou. O problema é que esse trauma de Sexto Sentido fez com que todo filme que ele fizesse, ele quer botar sempre uma grande reviravolta no fim, o que afeta um pouco às vezes a qualidade da obra. Mas o plot twist de Corpo Fechado, felizmente, é um que eu acho que ele tá entre os melhores que ele já criou. Então ele fez esse filme, chamou Bruce Willis, que tinha trabalhado com ele nesse sentido. O motivo pelo qual ele fez esse filme foi o amor que ele tinha por quadrinhos, super-heróis. Para ele, quadrinhos é mais do que mero entretenimento, é uma obra de arte que não foi reconhecida quanto deveria. E eu acho que ele se espelhou muito nisso daí para poder criar essa obra. E também ele contou com a atuação maravilhosa do Samuel Jackson, que tinha acabado de fazer o grande sucesso em Pulp Fiction, do Quentin Tarantino. E então eles fizeram o filme, que infelizmente na época não aplacou tanto sucesso, porque ele foi lançado em meio aos grandes filmes de super-heróis que estavam surgindo, como X-Men, entre outros. E as pessoas gostavam mais de filmes de ação. Isso aqui não é um filme de ação. É um filme de super-herói, só que ele vai mais na essência do super-herói do que focar mais em cenas para causar grandes emoções em você. Mas eu acho muito bom do jeito como ele cria isso. Tanto que tem gente que considera esse o melhor filme de super-herói de todos os tempos. Não é à toa que ele só foi ganhar continuação cerca de 20 anos depois, com Fragmentado e o Vidro. E no fim é uma trilogia atualmente, essas histórias. Mas vamos falar hoje sobre o Corpo Fechado. E eu gostaria muito de falar sobre essa trilogia em outros vídeos, porque é uma trilogia que eu gosto bastante. Eu acho que foi muito bem conduzida. Mas então, Corpo Fechado conta a história do Elijah Price, um vendedor de quadrinhos interpretado pelo Samuel Jackson, que sofre de uma doença que é a osteogênese imperfeita, uma doença na qual o corpo dele não produz bem uma certa proteína, o que deixa o osso dele bem fraco e fácil de quebrar. Ele quebra muito fácil, e o que deu-lhe o apelido de Senhor Vidro. Sofrendo muito bullying na infância, e pelo fato de que passou a maior parte da sua infância doente e hospitalizado, Elijah não consegue se socializar muito bem e teve como sua única companhia na infância, além de sua mãe, os quadrinhos. Ele se apaixonou por quadrinhos e tanto que trabalha com isso até hoje, mas com o tempo ele formulou uma teoria de que talvez os quadrinhos sejam relatos de eventos que aconteceram, que só foram transformados em coisas industriais quando notaram que fazia muito dinheiro. Talvez existiram pessoas com habilidades especiais. A teoria dele é que entre nós existem super-heróis, só que muitas vezes eles não se dão conta de seus poderes, pessoas com habilidades especiais. Se existe uma pessoa tão doente e fraca como ele, é possível que exista em algum outro lugar do mundo uma pessoa forte, que não fica doente, uma pessoa diferente. E esse foi o caso quando ele descobriu sobre um sujeito chamado David Dunn, interpretado pelo Bruce Willis. Um segurança de estádio de futebol que não está num casamento feliz, está tendo dificuldades para se relacionar com a esposa, tem problemas com o filho, e ele está tentando melhorar de vida, mas tem dificuldades e sente uma profunda depressão a maior parte do tempo. Um dia, quando ele voltava para casa de trem, o trem que ele estava sofreu um acidente, todo mundo morreu, só ele escapou vivo. E assim, Elijah entra em contato com o David e fala para ele que acredita que talvez ele tenha habilidades sobrenaturais.
que ele seja um super-herói que não tem noção dos seus poderes ainda. É que assim como ele é uma pessoa que não fica, ele é uma pessoa que não se quebra, uma pessoa que não fica doente. E para explicar essa tristeza que ele sente o tempo todo, talvez tenha a ver com o fato de que ele não está cumprindo, não está utilizando os poderes dele como deveria. É algo muito bacana, uma história muito bem montada, ainda mais o fato do David se dar conta de que ele nunca ficou doente, pelo que ele se lembra. O problema é que no começo ele não leva essa teoria do Elijah a sério, mas conforme passa o filme ele vai se testando, descobrindo mais sobre suas habilidades, mas isso afeta muito o casamento dele e a vida dele em geral. Então, esse aí é basicamente o grande resumo de Corpo Fechado. Agora eu vou falar o que eu gosto e o que eu não gosto desse filme. O que eu gosto? Já vou começar com o fato de que esse não é um típico filme de super-herói que depende muito de ação. Diferente de filmes como Homem-Aranha, que é um filme de origem de super-herói também, só que o cara já descobre tudo já no primeiro dia, tudo que ele é capaz, o David vai descobrindo pouco a pouco. Tem um suspense muito bem orquestrado e a direção do Shyamalan contribui muito para isso. O roteiro é muito bem escrito, deixa a trama num suspense que vai te acompanhar durante todo o enredo. Os atores são ótimos. O Bruce Willis está meio genérico, mas ele cumpre o papel. É porque, tipo, desde Duro de Matar, ele sempre faz o mesmo tipo de personagem, mas ele faz bem. Mas a grande estrela do filme é o Samuel Jackson interpretando o Senhor Vidro. O personagem foi muito bem montado. As motivações dele para essas pesquisas e para a teoria dele são sérias. E é um personagem que envolve a gente muito e ele é bem carismático. Escolheram um ator certo pro filme. A direção do Shyamalan é boa. Maior parte do tempo, a câmera dá um enfoque meio quadrado na cena. A gente vê as cenas do ponto de vista de uma janela, do ponto de vista entre alguma coisa, do ponto de vista de uma porta, o que dá para ela um tom meio quadriculado, como uma história em quadrinhos em si. E isso daí faz com que a gente sentisse como se estivesse lendo uma história em quadrinhos. O filme em si é um quadrinho, parece. E a cor que é associada ao David muitas vezes é o verde, que é a cor muitas vezes da uniforme do super-herói. E o Senhor Vidro, ele tem aquele estilo do cara que não é um cara poderoso fisicamente, mas ele é muito inteligente, já que ele não usa o corpo dele muito, o cérebro dele é muito avançado. E o roxo costuma ser a cor que é associada a ele. Portanto, quando eles estão falando sobre ele, ou quando a conversa tem a ver com ele de alguma forma, tem um elemento roxo presente no filme. Assim como o terno dele, que é roxo, que já fica bem evidente ainda mais nas continuações. Teve esse elemento que eu acho que foi muito bom, e a trilha sonora do James Newton Howard, que a maior parte fez trilhas sonoras de filmes policiais, ficou muito boa e acho que contribui muito para dar um clima no filme muito bom de as pessoas entram na história e entendem em que ponto que vai ter a grande virada. Agora, o que eu não gosto do filme é o ritmo. Acho que o Shyamalan botou cenas demais e o ritmo pode ficar meio lento. Se você tá muito acostumado com o filme de super-heróis da Marvel, você vai achar esse filme meio estranho. E é meio arrastado em alguns momentos. Acho que ele podia ter cortado muita coisa que não ia dar falta. Tem esse problema gritante a respeito do ritmo e algumas atuações que eu acho que eram muito boas, tipo a da Robin Wright interpretando a esposa do David Dunn, que ficou meio apagada no filme. Alguns personagens, tipo a esposa ou o filho dele, eu queria que tivessem aparecido mais no filme, mas a trama meio que passa muito por cima deles. Mas isso meio que faz parte do estilo do Shyamalan. Na real, eu acho que esse aí é um filme muito bom. Não sei se ele é o melhor filme de super-herói que já teve, como muita gente afirma, mas acho que ele é um clássico do cinema. As pessoas deviam reconhecer mais ele. Você tem que ver esse filme. Se você não viu, vá atrás. Eu super recomendo. Você vai ver uma obra orquestrada maravilhosamente. E ninguém imaginava na época que isso aí um dia ia render continuação. Mas ele é um clássico muito bom. Vejam esse filme. Então, pessoal, acho que é isso que eu tinha para falar de Corpo Fechado, um filme que eu gosto muito, indico para vocês. Então é isso. Se gostaram, por favor, deixe o seu like no vídeo, compartilhe para outras pessoas, isso sempre ajuda muito o canal. Se inscrevam no canal, isso vai ser de muita ajuda. E assim a gente pode continuar trazendo conteúdo para vocês. Então é isso. Até.